do Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, do Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, do Presidente da Fiocruz, substituto Walcler Rangel, e do Diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Dr. José Paulo Gabi. Para dar as boas-vindas, faz uso da palavra o diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Dr. José Paulo Gabi. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer imensamente aqui a presença do senhor, que proporcionou nós estarmos aqui hoje, porque foi na sua gestão, em 2006, que o senhor lançou o projeto do novo INTO, né, de vir para esse prédio, que era um prédio abandonado aqui no Rio de Janeiro, e transformou nesse instituto maravilhoso, que é referência internacional em traumatortopedia. E hoje, pelo seu apoio, mais uma vez, depois desses anos todos, e do ministro Padilha e toda a equipe do Ministério da Saúde, propiciou nós estarmos funcionando 100%, presidente, com todos os leitos abertos, 321 leitos. Nós hoje saímos de uma realidade de 400 e poucas cirurgias por mês, estamos fazendo mais de 1.000 cirurgias, todas de alta complexidade de ortopedia, né? Então, em nome de todo o corpo clínico, esse corpo clínico, o senhor vê que o quanto está feliz, o quanto está com a sua presença, com a presença do ministro, das autoridades, e está nos apoiando. Então, muito obrigado, presidente. O SUS lhe agradece, nós lhe agradecemos, o SUS lhe agradece por todo o apoio da sua vida toda, da sua luta, e que nós entregamos isso aqui com o maior carinho e maior amor para nossos pacientes. Muito obrigado pela sua presença. Deixa eu só fazer uma pergunta seguinte. Se comparado a qualidade profissional dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, dos nossos funcionários, e a qualidade do trabalho que vocês prestam aqui, comparada a outros países do mundo, que lugar que a gente está? Olha, com certeza nós estamos entre os primeiros, e eu tenho certeza que somos os melhores em ortopedia da América do Sul. Não falo isso com a maior tranquilidade do mundo, né? Eu acho que a grande diferença, e o senhor bem colocou, a grande diferença desse instituto, sem dúvida que um prédio com tudo que tem aqui nos favorece ter nosso trabalho desenvolvido, mas é a qualidade do corpo clínico, qualidade das pessoas, as pessoas que fazem isso aqui acontecer, né? Hoje nós temos profissionais formados aqui em 27 estados do Brasil, né? Então, a gente tem profissionais de fora do Brasil que vêm aqui constantemente, de Angola, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da China, aprender com a gente, aprender cirurgia, aprender os cuidados de enfermagem com paciente ortopédico. Quer dizer, nós somos realmente uma referência no mundo, graças ao SUS, graças ao apoio dos senhores. Você é médico há quanto tempo? Eu me formei em 94, presidente. Quer dizer, eu sou médico 94. Eu me formei em 94. Veja, de quando você se formou até hoje, qual foi a evolução nessa área da medicina? Então, a ortopedia, ela vem evoluindo muito, como tudo no mundo, né, muito rapidamente. Nós vimos agora o exemplo de uma prótese de joelho, né? O senhor mais cedo perguntou sobre prótese de quadril, né? Agora, eu acho que o grande salto nós estamos dando agora, que é com a chegada da cirurgia robótica, né? E com tratamentos ortobiológicos, que são os tratamentos que a gente utiliza, as próprias células do paciente, para a gente tentar evitar chegar a uma cirurgia no porte de uma prótese. Então, eu acho que a gente está agora dando um outro salto muito importante, presidente. Você poderia explicar? Você está falando para a imprensa, você não está nem falando para eles, está falando para mim e para a imprensa. Então, é o seguinte, de uma prótese convencional para prótese feita numa máquina 3D, qual é o significado da evolução?
Então, a prótese 3D, que o senhor, né, nós vimos mais cedo também, é a prótese para amputados, né? A prótese é muito mais leve, muito mais barata, muito mais rápido de ser feita. Ela é adaptável ao paciente, quer dizer, ela é personalizada ao paciente, né? Então, esses pacientes, normalmente, a prótese, ela gasta, ela quebra, ela tem problemas, ela não pode entrar dentro da água, as próteses mais importadas. Então, nós temos essa tecnologia de fazer em 3D, que é uma tecnologia que permite esse paciente tomarem o banho, molhar, entrar na piscina, e com custo muito barato, que eles permitem eles refazerem, se for o caso, a prótese, se ela tiver algum dano. Então, realmente, para o paciente, é muito mais eficaz usar uma prótese desse tipo. Agora, ouve-se o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri. Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero muito dizer, vou falar um minutinho, presidente, mas como eu não sou candidato a nada, não é isso, ministro? Eu tenho o direito de falar certas coisas que outros não podem. Então, acho que eu também devo dizer, né, aquilo que deve ser dito. Então, para nós, certamente falo aqui, o governador Ricardo Couto, né, que é um orgulho para o Rio de Janeiro, está enfrentando aquilo que as pessoas achavam que era impossível enfrentar, e está mostrando que quando tem gente séria é possível fazer. Eu, presidente, eu fico ouvindo o senhor falar, vendo todo o corpo aqui do INTO, de falar isso com muito orgulho, mas a primeira coisa para nós cariocas, nós aqui do Rio de Janeiro, é um orgulho muito grande saber que tem um Instituto Federal como o INTO, nacional, que pertence ao Sistema Único de Saúde, ministro Padilha, e que a gente pode bater no peito e dizer que não deixa a desejar para nenhum lugar do mundo. Isso a gente pode falar sobre o INTO, sobre a Fiocruz, sobre os nossos hospitais federais, mas, há muito pouco tempo atrás, a gente viu governantes que negaram o SUS, negaram a ciência, negaram a vacina, negaram o serviço público, negaram os servidores federais. E se existe um lugar no Brasil que sofre com isso, foi o Rio de Janeiro. Então, se a gente acha que o governo federal anterior foi ruim para o Brasil, eu tenho certeza, presidente, e faço questão de dizer isso, se foi ruim para o Brasil, foi muito pior para o Rio de Janeiro. Muito pior. A quantidade de servidores federais que tem no Rio de Janeiro, a quantidade de hospitais federais que tem no Rio de Janeiro, a importância do governo federal para o Rio de Janeiro é enorme. Então, para nós, ter um presidente da República, aliado do Rio de Janeiro, que ama o Rio de Janeiro e que todas as vezes que o prefeito Eduardo Paes, e que eu, já como prefeito, todas as vezes, ministro, que a gente precisou do presidente da República, ele não pensou duas vezes. O INTO é mais um exemplo disso. A gente estava mais cedo na Fiocruz, como já estivemos nos hospitais federais em outras agendas, como é o caso do aeroporto do Galeão, como é o caso das obras e investimentos feitos na Zona Oeste, e assim por diante. Com a quantidade de PAC na Rocinha, PAC no Alemão, PAC na Maré. Estou falando de tudo, presidente, porque, no fundo, o que está por trás disso é um presidente da República que defende o Rio de Janeiro e que faz sempre pela população que precisa mais. E o INTO é um orgulho para o Rio, um orgulho para o Brasil. Muito obrigado, presidente Lula. Que orgulho, o INTO está aqui no Rio de Janeiro. Eu só não resisto, mas o complexo que a Fiocruz quer fazer aqui no Porto fica a 2 minutos daqui, presidente. É pertinho, dá para fazer junto, Fiocruz, INTO e vários outros órgãos. Fica a 2 minutos daqui. Bom, então, muito obrigado, presidente. Obrigado, ministro Padilha. Obrigado a todo o corpo do INTO. Que orgulho de vocês. Viva o SUS! Neste instante, faz uso da palavra o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Boa tarde, gente. Queria uma salva de palmas para todas as trabalhadoras e trabalhadores do nosso Instituto Nacional de Trauma, Ortopedia, do Ministério da Saúde,
Presidente, o senhor sabe, eu já tinha falado para o nosso diretor, o Gabi, o quanto eu queria poder trazer o senhor aqui. Estou muito feliz de o senhor estar aqui, porque eu sei o carinho que o senhor tem por esse instituto. O senhor foi aquele que, quando presidente da República, transformou essa estrutura que era um prédio abandonado para a cidade do Rio, abandonado para o estado do Rio de Janeiro. Sabe-se lá o que poderia ter aqui, de forma a ser usada, e o senhor sonhou em transformar esse espaço nesse grande Instituto Nacional de Traumatologia, tirando ele de um lugar acanhado, que foi muito importante, mas que não dava conta mais das transformações que o senhor falou. Eu tive a honra, junto com a presidenta Dilma, de estar aqui em 2011, inaugurando isso que o senhor que fez. Eu ganhei naquela época esse avental aqui, presidente. E eu levei esse avental para casa, porque quando a gente começou ali em 2011, a gente não conseguia fazer funcionar toda a estrutura do hospital. Porque, mesmo fazendo concurso, às vezes não conseguia contratar todo mundo, às vezes o modelo de contratação é diferente. Toda a estrutura, equipamento foi feito, mas a gente não conseguia colocar ele para funcionar plenamente. E eu tive comigo que eu falei assim, eu vou um dia ter o orgulho de poder voltar no INTO, o Gabi sabe disso, e botar o avental que estava guardado em casa com o presidente Lula e poder falar, hoje o INTO funciona 100% da sua capacidade, desses 9 andares aqui dessa estrutura. Isso graças à transformação que o senhor está fazendo aqui e nos outros hospitais aqui da Federais do Rio de Janeiro. A gente fez um verdadeiro programa de ressuscitação desses hospitais, gente. Trazer uns dados só aqui do INTO, depois eu vou falar aqui, tem os colegas dos outros aqui, estamos então tudo aqui, querendo que inclusive o senhor vai chegar lá um dia, vai visitar lá também. Só aqui foram 777 novos profissionais contratados, graças a um arranjo que nós fizemos junto com a Fiocruz, está aqui o Valcler, a Fiotec, que permite, inclusive, contratar de formas diferentes do que a gente poderia só através do concurso, então facilitou essa contratação, além da chamada do pessoal de concurso e de remanejamento de outros hospitais que vieram para cá, porque encontram no INTO um local mais adequado, com mais dignidade naquele momento, da reestruturação que nós fizemos de vários hospitais. Isso significou, presidente, só comparando 2026 com 2025, depois que a gente completou essa reestruturação, 44% a mais de internações de pacientes, não só do Rio, mas do Brasil, aqui no INTO, nesse um ano. 38% a mais de cirurgias realizadas, presidente. O Gabi estava falando, isso, 38% a mais nesses primeiros meses, porque hoje a gente já realiza, nesse mês, né, Gabi, 3 vezes mais do que a gente realizava por mês aqui. A gente realizava, em geral, 400 cirurgias por mês. Nós realizamos, nesse mês, 1.100 cirurgias aqui no INTO, salvando população carioca e gente do Brasil inteiro, presidente. Tem procedimentos aqui que vem o Brasil inteiro para fazer cirurgia aqui, vem o Brasil inteiro fazer procedimento. Tem um tipo de cirurgia, presidente, que aqui é o maior hospital que mais faz, que é a cirurgia de escoliose, que é uma coisa muito grave, que a coluna da criança, adolescente, vai ficando torta, às vezes parece coluna que está como se fosse um S. E eles fazem aqui, uma cirurgia às vezes demora 10, 12, 14, mais de um procedimento, 5, 6, é aqui no INTO que é feito, né? É aqui no INTO que forma ortopedistas para todo o Brasil. E o senhor perguntou para o Gabi aqui, o que evoluiu? Ele falou de 2 coisas que evoluíram na ortopedia. Uma que são os tratamentos ortobiológicos. Ele não falou, aqui é o hospital pioneiro, aqui e no mundo, o tratamento ortobiológico está sendo feito aqui, vai virar referência para o mundo do que está sendo feito aqui pelo SUS, construindo uma solução para os profissionais. E a outra que ele falou do robô, vai ter cirurgia robótica ortopédica aqui no INTO este ano ainda, gente. Fazendo parte dessa transformação tecnológica que está fazendo no SUS. Não existia
financiamento pelo Ministério da Saúde para cirurgia robótica. Quem tinha cirurgia robótica pelo SUS tinha porque o hospital se virava sozinho, comprava equipamento e tentava manter esse financiamento sozinhos. Graças ao senhor, pelo Agora Tem Especialista, a gente criou uma tabela do Agora Tem Especialista específica para fazer a cirurgia robótica. Então, os hospitais do SUS que querem fazer cirurgia robótica, compram o equipamento e a gente mantém isso. No caso do INTO, o Ministério, inclusive, vai comprar o equipamento que o Gabi já está comprando. Foi até para a China para fazer a última visita. A gente vai ter aqui, pelo SUS, essa qualidade de tratamento aqui. E está aqui também, presidente, está aqui o pessoal do Instituto Nacional de Cardiologia, que é outra referência nossa. Está aqui o pessoal do Instituto Nacional do INCA, do Câncer. Está aqui o Hospital Ipanema, que é o nosso hospital federal. Está aqui o pessoal que está dirigindo o Hospital do Servidor, que o senhor vai conhecer ainda. Também junto o pessoal do Hospital Bom Sucesso, do Andaraí, do Cardoso Fontes, que é junto com a Prefeitura, do Hospital da Lagoa, que é junto com a Fiocruz. Nós ressuscitamos esses 6 hospitais que estavam entregues a uma pessoa que se achava o dono desses hospitais, e o senhor está devolvendo esses hospitais para o verdadeiro dono dele, que é o povo do Rio de Janeiro e o SUS. Só para os 3 institutos nacionais, presidente, né, para o INTO, para o INCA e para o Instituto Nacional de Cardiologia, foram contratados 1.400 novos profissionais que ressuscitaram esses 3 institutos nacionais, sem contar o que foi para os outros 6 hospitais federais, entre eles o Hospital Ipanema. Ao todo foram 2,4 bilhões de reais de investimento, direto do Ministério, em parceria com a Prefeitura, parceria com o Grupo Hospitalar Conceição, que é a empresa do Ministério, com a Fiocruz, que é a fundação do Ministério da Saúde, cada solução que a gente encontrou para a transformação de cada um deles. Então, aquilo que é um sonho do senhor, o senhor pode ter certeza. Os hospitais federais do Rio e os nossos 3 institutos nacionais vão voltar a ser a referência nacional de atendimento especializado do Brasil, da América Latina e muitos procedimentos para o mundo. E o senhor, assim como o prefeito estava falando, né, do pessoal da Fiocruz, quando o senhor falou do terreno, o pessoal do Instituto Nacional de Cardiologia também quer, o INTO também quer, vocês podem ter certeza. Eu tenho certeza absoluta. Nós estamos ressuscitando os hospitais, colocando eles para funcionar, funcionando à capacidade plena, e com os resultados que eles vão tendo, não tenham dúvida. A gente só tem um caminho, que é crescer cada vez mais esses hospitais, ter uma estrutura cada vez melhor, pegar os terrenos aí com a Prefeitura e fazer o Rio voltar a ser um grande exemplo de complexo hospitalar do SUS aqui no Rio de Janeiro. Viva o SUS! Muito obrigado, presidente Lula. Com a palavra, o governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto. Boa tarde a todos e a todas. Começo, como feito aqui pelo ministro Padilha, agradecendo a todos os profissionais da área de saúde que trabalham aqui, aqueles que trabalham também em outros estabelecimentos. A importância de vocês para a população é enorme e eu acho que é de suma importância começar essa fala fazendo esse agradecimento, esse registro. Assim como agradeço muito, e já o fiz na parte da manhã, mais cedo, cheguei até a me emocionar quando falei o apoio da Presidência da República ao Estado do Rio de Janeiro, em todos os sentidos, o apoio compreendendo o momento do Estado do Rio de Janeiro no plano econômico, e nas suas várias vertentes que importam para o Estado, não é? Olhando para o campo social, vendo a questão da educação, a questão da saúde, nos apoiando também na parte da segurança. E tudo isso me leva a vir aqui, porque eu acho que nós temos que olhar para frente, nós temos que ver o que efetivamente importa para
o Estado, para o país e ter a responsabilidade nesse momento. Todos sabem, estamos chegando próximo ao momento do voto, onde temos que assumir a nossa responsabilidade. Não é? Hoje aqui é um dia, é um marco onde temos que ser levados a uma reflexão muito importante que envolve o que nós queremos para o nosso país, o que importa para o nosso país, o que importa para a nossa sociedade. Então, eu venho aqui como magistrado e como cidadão, principalmente como cidadão, pedir a todos que aqui se colocam também como cidadão, que, chegando o momento da eleição, prestem atenção em tudo que vem acontecendo em nosso país, prestem atenção naquilo que queremos para o nosso país e nos atos e nas ações daqueles que já conhecemos e que podemos saber qual será o norte que essa pessoa dará. Então, a minha fala aqui é uma fala, volto a dizer, inicial de gratidão a todos os profissionais da área de saúde, uma gratidão à compreensão do governo federal quanto ao momento em que o Estado do Rio de Janeiro passa e tudo que passa. Não quero fazer juízo de valor, não quero fazer críticas a pessoas que passaram. Eu estou, nesse momento, no exercício do Executivo e eu tenho uma missão. Não era aquilo que eu pretendia na vida, não é? A minha pretensão se colocava no âmbito do judiciário, mas eu fui alçado a estar no Executivo, e estando no Executivo eu tenho também uma responsabilidade. E eu vou cumprir com essa responsabilidade, não é? Com essa responsabilidade que me foi posta. Eu estou fazendo o máximo que eu posso fazer e vou continuar fazendo. E eu espero que todos aqui, né, no exercício da cidadania que está por vir, também procedam da mesma forma, com responsabilidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E muito obrigado ao presidente e aos profissionais. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso governador, ele sempre fala que ele não é político, que ele não sabe falar como os políticos, mas mais umas 2 visitas minhas aqui, ele vai falar igualzinho o discurso. Porque ele sabe, eu tenho falado para ele que ele sabe a missão que ele tem no Rio de Janeiro. Quando vocês aplaudem o governador, vocês não aplaudem ele porque ele fez uma ferrovia que vocês sonhavam, que ele fez um porto, que ele fez... Não, ele não foi candidato. Ele não pediu nada a ninguém. Ele está aqui fazendo um favor a todos nós brasileiros e a todos os cariocas. Ele, na missão de desembargador, ele está fazendo um favor para ver se a gente consegue se livrar das milícias que tanto causam prejuízo ao Rio de Janeiro. É isso que ele está fazendo aqui. Então, quando vocês aplaudem ele, eu digo para ele que vocês estão apenas mostrando um compromisso de respeito com ele, imaginando que ele consiga dar a vocês o prazer de voltar a dizer que moram no Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro não é lugar de miliciano, não é lugar de facção, sabe, criminosa. O Rio de Janeiro é lugar de gente trabalhadora, de gente que quer viver em paz e que durante muito tempo não pôde viver em paz porque a maioria dos governadores foram presos nesse estado. Então, que Deus te abençoe, governador, que você faça aquilo que outros não conseguiram fazer. Essa é uma missão dada por Deus. A segunda coisa que eu queria dizer a vocês é que
Zé Paulo, eu vindo aqui, eu estou voltando aqui 17 anos depois. Eu vim aqui em 2006 trabalhar a ideia do projeto de criar esse instituto, de comprar um prédio abandonado, que era o Jornal do Brasil, e depois eu não voltei mais aqui. E quando eu volto 17 anos depois, eu me sinto como se tivesse, sabe, tido um filho, e passei 17 anos sem ver meu filho, e fui encontrá-lo aos 17 anos para saber se ele estava bem. Eu muitas vezes fiquei frustrado, porque eu sabia de notícia que não estava funcionando 100%, que não tinha todos os funcionários que a gente sonhava ter. E eu, então, tinha um pouco de frustração, porque a gente também não tinha conseguido fazer os hospitais federais do Rio de Janeiro ser uma referência brasileira. Eu sempre sonhei que em qualquer lugar do Brasil, quando alguém quisesse falar de saúde, as pessoas lembrassem, no Rio de Janeiro, tem 6 hospitais federais que são centros de excelência para tratar do povo brasileiro. E agora a gente está conseguindo fazer isso, numa parceria com a Prefeitura do Estado, numa parceria com o setor privado, com Santa Casa. Ou seja, nós estamos tentando dar ao povo brasileiro aquilo que ele merece. Porque tem 2 coisas na vida de um ser humano que não pode haver discriminação por conta do berço que a pessoa nasceu, por conta da origem, sabe, da família. É a educação e a saúde. E eu já tive muitas experiências, sabe, que os pobres do Brasil inteiro têm. Muitas experiências. Eu já esperei muito tempo em filas. Eu já perdi minha mulher e meu filho num parto. Eu já, quando eu cortei esse dedo, eu fiquei mais de 4 horas esperando que o médico, que tinha que estar de plantão, mas não estava de plantão, viesse tratar do meu dedo. Então eu sei como é que o pobre é tratado, como o rico é tratado, porque ainda prevalece na área da saúde o poder do dinheiro. É por isso que se criou tanto ódio quando a gente aprovou na Constituição de 88 a criação do SUS. Porque muita gente, muitas vezes de má fé, tentava insinuar que o Estado não tinha condições de oferecer ao povo brasileiro um sistema único de saúde. Porque quem sabia cuidar da saúde era a iniciativa privada, e saúde é para quem pode pagar. Quem não pode pagar, que morra no esquecimento e na negligência do Estado brasileiro. E nós, então, resolvemos provar exatamente o contrário. Eu acho que, na questão da saúde, a pessoa mais pobre, que mora no lugar mais pobre do Rio de Janeiro, tem o mesmo direito de ter um tratamento no hospital com o mesmo médico que trata o governador do Estado, o prefeito da cidade, o deputado federal, os ministros do Tribunal de Justiça, sabe? O mesmo direito. O mesmo direito. Da mesma forma que a educação. A educação, a gente nunca quer tirar o direito de ninguém. Mas a gente quer que as pessoas mais humildes, que não tiveram chance na vida de progredir, que não tiveram chance de estudar, que uma filha de uma mulher mais humilde, ela possa disputar a mesma vaga na melhor universidade que pode disputar o filho do cara mais rico. Nós queremos apenas criar as condições de dar oportunidade a todos de ser tratado com decência, com respeito, com dignidade, e todo mundo disputar o espaço que todo mundo tem direito. É assim que eu penso a saúde, é assim que eu penso a educação. Por isso, eu sonho com uma saúde de qualidade. Por isso eu trouxe a Janja hoje para fazer a mamografia dela nas nossas carretas. Vão ser 150 carretas
espalhados por esse país, fazendo tudo o que é tipo de exame, de ressonância magnética, mamografia e outros exames de imagem, para que as pessoas sejam tratadas com decência, sobretudo as mulheres, que muitas vezes, por ser pobre, não são tratadas com respeito em muitos lugares desse país. Então, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha. As pessoas não têm dinheiro para ir ao hospital, sabe, nós vamos até a casa dela tratar delas. E hoje nós fomos na Fiocruz, a gente já veio fazer a mamografia numa máquina que machuca menos do que as máquinas convencionais, e qualquer mulher, se a mulher do governador for fazer mamografia, se a mulher do prefeito ou do Padilha, ela vai fazer na mesma máquina que vai fazer a mulher mais humilde do Rio de Janeiro. Afinal de contas, é isso que significa para mim o Instituto de Traumatologia e Ortopedia. É isso que significa para mim. Dar às pessoas o direito a ter orgulho de ser brasileiros, a ter orgulho desse país, ter governantes que tratem as pessoas, sabe, não precisa privilégio. Porque tem uma coisa que jogo na nossa cara todo dia. O bacana, ele vai tratar no hospital particular porque ele paga um plano médico muito caro. Então, se ele paga um plano médico muito caro, ele tem direito de tratar no hospital no céu. Eu não vou falar o nome do hospital aqui, mas tem o direito de tratar em tal hospital, porque ele paga um plano de saúde. O pobre não paga, então vai para o SUS. É assim. O que eu acho? É que é uma mentira dizer que o bacana paga um plano de saúde. Porque todo mundo que paga um plano de saúde desconta o que ele paga no imposto de renda, portanto, quem paga é o povo pobre que não tem plano de saúde e, portanto, ele tem que ter direito. Portanto, o Estado tem que ter direito. Nós não estamos tirando de ninguém. Eu não estou proibindo que o bacana possa ter o plano que ele quiser. Eu só estou dizendo que o povo mais humilde vai ter direito de ter o mesmo tratamento que ele tem no hospital público, porque cabe ao Estado garantir a todos o mesmo tratamento. Essa é a minha alegria de estar hoje nesse querido Instituto Nacional de Traumatologia. Demorei muito para falar traumatologia. Traumatologia e ortopedia. Mas agora falei. Então, a minha vinda aqui é para ver um filho que eu programei, que eu quis que ele acontecesse, sabe, e que passei 17 anos sem vê-lo. Hoje eu estou vendo ele. E quero dizer, obrigado, mães que cuidaram dos meus filhos, pais que cuidaram dos meus filhos, enfermeiras e enfermeiros que fizeram acontecer de verdade essa criança nascer forte, bonita e sadia e ser exemplo para todo e qualquer país do mundo. A coisa que eu aprendi na vida, doutor, é nunca ser menor do que ninguém. Eu nunca sonhei ser maior do que ninguém, mas não aceito ser menor. Eu aprendi a andar de cabeça erguida. E quando a gente aprende a andar de cabeça erguida, a gente não precisa ser presunçoso. A gente não precisa andar de nariz empinado, ser orgulhoso. Não. Você tem que andar de cabeça erguida de orgulho. Orgulho do que você é. Orgulho de onde você mora, da sua rua, da sua cidade, da sua vila, do seu bairro, sabe, da sua cor. Sabe? Você tem que ter orgulho de tudo. E eu sou um homem orgulhoso. Eu, por exemplo, não aceito a velhice. Quando eu digo isso, eu quero que você saiba o seguinte: eu não consigo evitar que os anos passem. Eu não consegui ainda fazer a terra parar. Tá? Eu não consegui isso. Mas eu não permito que, pelo fato dos anos passarem, eu fique velho. Então, doutor, eu quero dizer que hoje eu levantei 5h30 da manhã. Fiz 2 horas da minha ginástica. 2 horas da minha ginástica. Vim para cá, ainda não almocei. A minha delegação não almoçou ainda, nem o governador almoçou, nem o prefeito almoçou ainda.
Você já almoçou, você está quase você já comeu. Padilha também não, isso aqui também já comeu. Sabe? E eu saio daqui feliz. Primeiro porque eu vou comer uma refeição só, significa que eu vou economizar. Significa. Então, mas eu saio feliz por vocês. Eu fui ver uma operação numa sala de cirurgia. Eu fiz uma infiltração no joelho de uma mulher. Eu já fiz muita infiltração no meu joelho. Eu fui ver uma operação do quadríceps. E eu fiquei assustado, porque eu tive a impressão que eu estava entrando numa siderúrgica. A quantidade de ferro e ferramenta que tinha lá, sabe? E é engraçado, porque a pessoa não estava anestesiada geral, estava só sedada. E eu fiquei bobo de ver o avanço tecnológico. Imagina quando for robotizada. Imagina quando for robotizada. Esses dias, eu fui no Hospital do Amor, em São Paulo, e fui simular uma cirurgia na Bahia. E é muito engraçado, porque eu acho que para a gente aprender a fazer operação com robô, a gente tem que primeiro aprender a jogar game. Então comece a treinar, gente. Comece a treinar game, porque é o seguinte, é impressionante. Eu peguei o robô e quase que eu fiz uma operação de próstata na Bahia. E com uma coisa fantástica, doutor, é que o homem agora, com a operação de próstata robótica, ele não vai ter mais medo, porque o erro, a possibilidade dele ficar com impotência é quase que zero. E dele ter incontinência urinária é quase que zero. Então agora os homens também não vão morrer dessa bobagem. Sabe? Então o que nós estamos fazendo? Dizendo para as pessoas, eu demorei 3 anos com dor no meu quadril, porque eu tinha um problema de cirurgia do fêmur que eu não queria fazer com medo de anestesia. 3 anos. Na última campanha que eu fiz, em 2002, eu pulava em cima do caminhão, depois chegava em casa, ficava chorando a noite inteira para a Janja, que eu não aguentava a minha perna, porque eu não tinha, sabe, você ficava com a bunda para cima, doía, você ficava com a bunda para baixo, doía, você ficava com a bunda do lado, doía, ou seja, não tinha, você sentava, doía, você levantava, doía, era um inferno. Aí eu tomei a decisão de operar. Operei com um amigo de você chamado Giancarlo, sabe, um filho de italiano, casado com uma cubana. Puta merda. Hoje, no dia seguinte, eu já subi 8 degraus de escada. Eu falei, como eu fui ignorante, como eu fui burro, de sofrer 3 anos. Então, eu vejo a cara de vocês, eu fico pensando, a gente tem que dizer para o povo, você não tem mais o direito de sofrer, faça a sua cirurgia, procure o nosso INTO e se opere, que você vai viver feliz para o resto da vida. Por isso, meu querido prefeito, meu querido governador, eu quero dizer para vocês, o seguinte, eu acho que o Rio de Janeiro precisa de uma chance. Governador, se tem um estado que precisa de uma chance, é o Rio de Janeiro. E quem tem que dar a chance são vocês. Quem tem que dar a chance é vocês. Eu não posso falar de eleição, mas quem tem que dar a chance é vocês. É preciso que a gente não acredite que colocar uma raposa no galinheiro, ele vai tomar conta das galinhas. Certamente ela vai comer as galinhas. Então cuide. Sejam solidários àquele homem que está ali, que é um procurador, para ele fazer a limpeza que todos vocês sonham, mas só ele tem coragem e a obrigação de fazer, porque ele está no governo do Estado. Um abraço a todos os funcionários do INTO, um beijo no coração, um abraço governador, um abraço prefeito, meus parabéns Padilha e meus parabéns doutor. Alô. Ó, vocês da imprensa devem ter estranhado
que eu não falei do tarifaço. Vocês perceberam? Eu não falei do tarifaço, porque até agora o Trump não falou do tarifaço. Quem falou do tarifaço foi o pessoal do segundo escalão dele. E o meu pessoal já respondeu hoje. Quando o Trump falar, eu vou falar. Quando ele falar, eu vou falar de presidente para presidente da República. Eu já falei 3 vezes ao presidente Trump que o Brasil não tem nenhum interesse de fazer guerra. O Brasil não tem nenhum interesse. Nós aqui somos da paz. Nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele é a guerra da narrativa. É a guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem é que está dentro da verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos. Então ele vai ter que aprender a fazer guerra com outra arma, que é a arma da palavra. E isso nós vamos ter que demonstrar. No mais, um abraço, gente. Está encerrado este evento. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República, da senhora Janja Lula da Silva e do governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto. No programa desta semana, você vai relembrar o sucesso da mobilização da APEUESP, vai entender a importância do elogio no ambiente escolar e vai conhecer Macunaíma pela visão dos indígenas. Confira! Na semana passada, a educação de São Paulo teve uma grande vitória ao barrar o projeto de reforma administrativa do governo Tarcísio. A mobilização dos profissionais da educação, juntamente com os movimentos sociais e estudantil, foi fundamental para que a votação fosse suspensa. No plenário, a deputada professora Bebel comandou a mobilização. Esse vai ser uma meta nossa, uma meta de organizar os movimentos para que a gente faça um rodízio de terça em terça, todo mundo vir para a Assembleia Legislativa, porque só assim para a gente fiscalizar, né, os deputados, as deputadas, enfim, quem é que tem e quem não tem compromisso com a educação pública do Estado de São Paulo, quem não tem compromisso com a saúde, quem não tem compromisso com a moradia, enfim, quem não tem compromisso com aquilo que é mais caro para nós, que é o direito à vida. Quando a gente fala o direito à vida, é o direito a ter um transporte coletivo, né, que nos permita o direito de ir e vir, mas também nos permita o direito de a gente ter essa mobilidade sem nenhum, né, problema, que seja viário ou nos próprios vagões e trens, né, que a gente tem assistido descarrilhando, né, deputada Mônica? Por aí, exatamente fruto de privatização, de coisa que a gente sempre denunciou, que nunca deveria ter acontecido no estado de São Paulo. Assim como não aceitamos a privatização da Sabesp. Nós sabemos exatamente o preço da água, que ponto foi, né? E ao mesmo tempo o não atendimento dos serviços que eles são do saneamento básico. Nós precisamos entender que quando o governo ele é eleito para governar e não para terceirizar e entregar para a iniciativa privada, que é o que o governo Tarcísio tem feito aqui no estado de São Paulo. A votação do PL 1316 foi suspensa até que haja um acordo entre as lideranças partidárias e o governo. É muito comum que pais sejam chamados por professores e professoras apenas quando há algum problema com seus filhos. Mas isso precisa mudar.
Aproximar as famílias da escola e compartilhar elogios sobre os alunos é fundamental para o desenvolvimento deles. É o que nós vamos mostrar nesta matéria. O Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro que os pais têm responsabilidade sobre o desenvolvimento dos filhos. Mas chamá-los apenas para fazer reclamações acaba criando um distanciamento entre a família e a escola. É o que diz a professora Débora Regina, que atua na formação de profissionais da educação. E, na realidade, é urgente trabalharmos com essa parceria família-escola, sabe? Fortalecer laços. Porque assim como a criança precisa ser acolhida, a família também precisa ser acolhida. Ela precisa se sentir assim, não, eu pertenço a esse espaço, né? Aí temos Paulo Freire, nós temos Rubem Alves, temos autores assim que vêm, Piaget, Vygotsky, né? Se for falar na área da pedagogia, né? Falava, né, muito sobre essa questão de você aproximar, de você estabelecer vínculos, de você criar laços. Nós temos que entender que é sim necessário resgatar essa escola, a escola do afeto também. Como o próprio Paulo Freire defendia, a escola deve ser um espaço com um forte vínculo com a comunidade. Infelizmente, alguns pais só acompanham o desenvolvimento escolar dos filhos por meio das notas. Por isso, é essencial criar atividades para incentivar a participação das famílias. O primeiro passo é conhecer o aluno, mas conhecer como um indivíduo, né? Não como uma nota a ser lançada, né? Chamar a família para participar, chamar reuniões temáticas, encontros, né? Projetos que a escola desenvolve para mostrar, olha aqui, ó, como eles são engajados também, né? Alunos não se desenvolvem apenas por meio de provas e trabalhos. Ninguém cresce apenas decorando informações. Ao longo da vida, nós só crescemos quando descobrimos nossas fraquezas e potenciais. E para crianças e adolescentes, ter o apoio necessário nessas descobertas é essencial. Eu creio, né, e minha pesquisa tem sido muito nisso, do quanto é necessário nós trabalharmos com a questão da afetividade, de estabelecer, estar ao lado do aluno, em que fase que ele estiver, compreendendo ele não só como uma máquina de conhecimento. Eu tenho que compreender o que ele já sabe, o que ele já domina, e o que ele não domina, como que eu posso diminuir esses espaços, né? É elogiar naquilo que ele é bom, mesmo que ele não seja o aluno nota 10, mas olhar aquele aluno e descobrir algo bom nele. Eu confio em você, vamos lá, estamos juntos. Na Pinacoteca de São Paulo, a exposição Macunaíma é do Ide revisita um dos clássicos da literatura brasileira a partir do olhar de pensadores e artistas indígenas contemporâneos. É uma exposição que remonta um pouco à história do Macunaíma, do Mário de Andrade, um herói sem caráter, essa rapsódia tão fundamental e fundadora da literatura moderna, para pegar um pouco as origens dessa narrativa. E a origem dessa narrativa seria dada a partir de um relato coletado por um antropólogo alemão chamado Krop Grunberg, no território de Roraima, ali na virada do século XIX para o século XX. Esse trabalho desse antropólogo registrou algumas narrativas desses povos, como o povo Wapixana, e nessa narrativa aparecia personagem, essa entidade chamada Ide, que seria uma espécie de força criadora do universo, criadora das coisas, né? Então o Mário de Andrade, ele tem contato com esse trabalho, com esse relato, e a partir daí toma como inspiração para criar o personagem do Macunaíma. Então, aqui na exposição a gente está trazendo alguns artistas indígenas de Roraima para que eles possam contar suas vivências em trabalhos, muitas vezes reportando a esse trabalho do Macunaíma, né, do Mário de Andrade, outras vezes não, trazendo uma perspectiva mais autoral de quem vive na aldeia, de quem convive em Roraima e sabe do dia a dia da luta dos povos indígenas e todo o trabalho que acontece lá. Olha,
Olha, eu acho que a exposição ela tem um potencial pedagógico, né, principalmente pensando na educação formal, muito grande. Primeiro porque ela permite a gente trabalhar questões ligadas a uma educação antirracista, educação para a diversidade e lidar com essas memórias das culturas indígenas brasileiras, não apenas pensando no passado, mas no presente, porque aqui a maior parte das obras são obras de arte contemporânea. Então, acho que é uma super oportunidade para trabalhar muitos conteúdos e muitas possibilidades interdisciplinares, inclusive. E eu acho que no que diz respeito à obra literária do Mário de Andrade, é perceber como o mesmo mito pode ser contado de maneiras muito diferentes. Quando é feito por um escritor, no caso, que é de fora da cultura de origem desse mito, né, dessa história, e quando é contada pelos povos que pertencem a essa cultura, a esses outros pontos de vista. Eu acho que essa é uma das riquezas, né, da comparação entre as obras que estão presentes na exposição, o que a exposição pretende, e o livro do Mário de Andrade, poder fazer, entre outras coisas, é fazer esses contrastes, né? Certamente muitas das pessoas que acessam esse espaço não têm essa familiaridade com essa produção de Roraima, desses artistas que ainda são artistas não tão conhecidos. Então, para a gente apresentar esses trabalhos a partir desse conceito é algo bastante significativo. Nosso programa fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP. Ali você encontra outras notícias sobre a educação pública em São Paulo. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.